No episódio de hoje do nosso podcast, eu vou ter a honra de conversar com uma pessoa que eu admiro muito, que eu acompanho, que me ensina, que me traz muito insight, muito aprendizado. Ele tem 15 anos de carreira em docência, fez uma carreira jurídica, ele é casado, cristão, pai de 3 hoje em dia, fico abismada com isso. Mentor de vida e de negócios. Queria te contar que eu te admiro muito, assim, pela sua postura, pela sua oratória, pelo nível de mentalidade, de controle que você tem. Toda vez que eu estou te vendo, seja te ouvindo no computador ou em algum evento presencial, eu fico tentando aprender com você, né? Os seus movimentos, a sua postura. Eu acho que é assim, muito deve vir da docência, né? Dessa sua experiência como professor, mas eu acho que você é uma pessoa que me inspira pra caramba. Estou sempre olhando para você e querendo ver além do que você está falando, querendo pensar o que você está pensando, entender o que você quer ali, o objetivo que você tem ali com seus movimentos e tudo mais. Então é um prazer você ter aceito o convite de estar aqui hoje, viu? O Anderson Marchiori, é com ele que a gente vai conversar hoje. Uau. Obrigado, Virgínia. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando do seu projeto, né? E tô aqui para agregar, tô aqui para construir, tô aqui para... Nem sei se eu mereço esse elogio todo não, mas Claro que merece. a gente está aqui para isso. Vamos lá, então. Queria começar, Anderson, pedindo para você explicar. Eu acho que eu já sei um pouquinho, mas eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente. Isso eu peguei lá na sua descrição do seu Instagram lá. Você se coloca como mentor de vida e de negócios. Como que você traz para a gente, como que você explica o que é um mentor de vida? Eu costumo dizer que nós somos seres sistêmicos, né? Nós não trabalhamos de forma desassociada. Então, a nossa vida ela é composta de 11 pilares. Dentro destes 11 pilares, nós precisamos sempre mantê-los em alinhamento, né? Porque se nós pensarmos uns 11 pilares organizados em forma de uma roda, né? Se eu não tenho esses 11 pilares organizados, um pilar da minha vida trava os demais pilares da minha vida. Então, eu sou uma pessoa do business, né? Sou uma pessoa que está extremamente envolvida em negócios. A minha formação jurídica, ela foi uma formação civil empresarial. Então, eu sempre tive um envolvimento muito estratégico em empresas, desenvolvimento de negócios, tratativas, alinhamento, gestão, né? Eu sempre tive essa visão de controle de passivos, otimização de resultados. E eu percebi ao longo da minha trajetória como um todo que muitas das vezes as pessoas elas não performam da forma que deveriam performar, atingindo todo o seu lugar de potência, exatamente porque havia no seu campo familiar, no seu campo espiritual, no seu campo de alinhamento de propósito, disfunções. Essas pessoas elas não estavam dentro de um campo equilibrado, né? E automaticamente elas, nesse giro, a roda travava. E a gente geralmente não olha muito para isso. A Não gente olha olha. muito para estudo, para carreira, para coisas mais objetivas assim. Né? Eu não estou dando certo aqui, né, em determinado negócio, mas eu estou fazendo tudo certo no meu negócio. Mas às vezes é o que você falou, são 11 pilares. Aí é o pilar espiritual, é o pilar saúde, Sim. que não está alinhado e vai impactar em todos, né? Eu acho incrível, tem uma história de Robert McLean. Ele foi um pastor, sabe? Muito novo. E ele conseguiu, com a sua palavra, impactar milhões de vidas, sabe? Só que ele morreu muito cedo. Ele morreu logo aos 30 e poucos anos de idade, sabe? Muito cedo. E aí, no leito de morte, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele falava assim: Deus me deu uma mensagem em um cavalo. Naquela época, o meio de transporte era o cavalo, né? Deus me deu uma mensagem em um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, não consegui entregar a mensagem. Ele estava falando que ele estava em sobrepeso, não havia cuidado da sua saúde, tinha um talento e uma mensagem enorme para entregar, não conseguiu cumprir o seu propósito, porque não cuidou de um dos pilares da vida. Eu tenho uma outra frase que eu amo, que fala o seguinte: nenhum sucesso na carreira vale o fracasso do seu lar.
Sim. sabe? Vale o fracasso da sua casa. E quantas vezes nós estamos vendo isso acontecer, né? É do dia. Pessoas que negligenciam o lar, pessoas que negligenciam a casa, os filhos, para se afogar dentro do trabalho. E aí, onde que a disfunção entra dentro disso? O lar vai mal, a casa vai mal. Esse profissional, quando ele deveria voltar para casa para recarregar suas energias, se alimentar de propósito, sabe? Ter ali um motivo que o leva a agir de fato, ele encontra um lar perdido, briguento, né? Um lar que os filhos não o reconhecem, ficam somente nas telas, não tem integração. E aí esse indivíduo, de forma às vezes muito sutil, sabe? Ele vai perdendo tesão pela coisa, sabe? E aí o trabalho se torna fardo, e quando se torna fardo, não performa, e tudo vai ruinando, vai quebrando. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, quando no meu Instagram, e eu tenho trabalhado muito com isso, né? Eu me coloco como mentor de vida e mentor de negócios, é exatamente para colocar uma posição. Nós vamos olhar para todos os pilares da sua vida e trabalhar com alinhamento, mas o foco é o resultado final. Porque todo mundo chega querendo que o negócio performa. Exato. Mas eu estou entendendo que a sua resposta é, para o negócio performar, eu preciso olhar para a minha vida também. Exato. Né? Exato. Muito bom. E o Anderson, você me falou uma vez que a gente teve a oportunidade de conversar que você teve uma carreira no jurídico, Sim. que foi muito bem sucedida e tudo, e que é o sonho de muita gente. Sim. Muita gente olha para a carreira que você construiu, né? E para aquela pessoa ela fala, uau, era o que eu gostaria de ter, né? E tudo. E você foi movimentando e caminhando para essa questão de mentorar também negócios e né? Sair um pouco do jurídico, não sei se você já saiu 100%, mas como é que foi para você fazer essa pivotar? Né, deixar uma carreira que era bem sucedida, não sei como você se sentia, porque também uma coisa é a gente olhar, né? Outra coisa é o que a pessoa realmente está sentindo, mas na teoria uma carreira que era bem sucedida, admirável para outras pessoas, para começar uma nova carreira, um novo começo ali. Virgínia, não foi fácil, foi um processo, sabe? Foi um processo que exigiu bastante coragem, um processo que exigiu bastante trabalho de ressignificação interna, porque eu sou apaixonado com direito, eu continuo gostando do direito até hoje, sabe? As questões jurídicas me intrigam, eu gosto de ser aquela pessoa que soluciona o problema, né? Então, de certa forma, como mentor, você faz isso também, né? Mas eu sou aquela pessoa, Virgínia, que acostumou dormir no barulho. Então, nada me assusta, nada é grande demais. E eu construí uma carreira muito boa no direito, sabe? Sempre fui muito focado naquilo que eu desejava. Quando eu me formei, logo na graduação, né, durante o período de graduação, eu me graduei na PUC, em Contagem, né, na PUC Minas, e eu já prestei um concurso para ser monitor da minha unidade, né? Monitor de direito da minha unidade. Fui aprovado, passei nesse concurso e ali eu já substituí alguns professores durante a graduação na aplicação de exercícios, atividades, condução de algumas revisões para as turmas, né? Tinha alguns professores que à época eram juízes, promotores de justiça, muitas vezes eles ficavam, né? Presos no trabalho por conta do ofício que exerciam, me ligavam e falavam assim, olha, vem cá, dá essa atividade, ou aplica isso, ou dá essa aula, e eu ia lá sempre pronto, né? Sempre pronto, ia lá e entregava. Formei com isso muitas boas relações dentro do campo acadêmico, né? Desde os professores ao nível de coordenação do curso. Então, quando eu me formei, cheguei para o meu coordenador e fiz uma pergunta muito simples. Como é que eu faço para me voltar? Eu quero estar aqui. Eu quero dar aula aqui. E ele falou assim, olha, eu preciso que você faça pelo menos uma especialização, porque eu não posso te contratar, né, como graduado em Direito.
E aquilo ali para mim foi um banho de água fria, sabe? Por que que foi um banho de água fria? Porque naquela época, Virgínia, as pós-graduações existentes, elas levavam 2 anos para ser realizadas. Eram apenas aos sábados, de 15 em 15 dias. Você levava 2 anos para fazer uma pós-graduação. E eu, já muito atenado, eu pensei assim, poxa, eu vou perder o time. Se eu ficar 2 anos fora, chegar aqui, esse pessoal não vai lembrar de mim mais. Eu pode ter trocado o coordenador, né? E alguma coisa assim, eu falei, vai perder o time. E aí eu comecei a insistir, comecei a procurar. Achei na Newton Paiva uma pós-graduação de 6 meses. Aulas todos os dias, de 18 horas até as 23, todos os dias. Bora, matriculei e entrei. Durante o período da minha pós-graduação, eu já fui escrevendo a minha monografia, o trabalho de conclusão de curso. Com 4 meses, já tinha cumprido os créditos, entreguei a minha monografia, fui aprovado, falei, eu preciso de uma declaração. Peguei a declaração, volto para a instituição e falei assim, tá aqui. Sou especialista em direito civil. Aí, na hora que eu entreguei para ele, você sabe o que aconteceu? Ok. Ele falou assim, você não vai acreditar. Eu tenho uma professora que está saindo agora em licença maternidade. Só que ela dá aula de direito penal. Eu falei assim, topa. Top. Entrei na PUC com 23 anos de idade. Há Muito jovem. 4 meses de formado na graduação, Já era professor. já era professor da Católica de Contagem. E aí eu comecei na Católica de Contagem, fiquei lá durante 9 anos. Entrei nessa oportunidade, fiquei 9 anos na Católica. Advogava também ou era... Advogava, né? Eu tirei a minha carteira da ordem, estava no escritório, trabalhava durante a tarde, né? Dava aulas de manhã e noite, enchia a carreira, né? Enchia de aulas. Eu saí da Católica de Contagem, na grade inteira do direito, eu só não dei 5 disciplinas, a grade inteira. Eu passei pela grade toda do curso de direito, sabe? Fui trabalhando, o coordenador falava que eu era o coringa dele, né? Dentro do curso, então eu sempre saí passeando por ali. E a minha carreira no direito sempre foi assim, muito bacana. Eu fui construindo, né? Da PUC, outras instituições de ensino vieram. Teve época que eu estava lecionando em 3 instituições ao mesmo tempo, pós-graduação. Fui fazendo mestrado em Direito, escrevi 2 livros jurídicos para graduação. Livros também. 2 livros jurídicos para graduação. Eu recebi um prêmio da Câmara de Vereadores de Contagem, que é o prêmio Carlos Drummond de Andrade, né? É um prêmio de mérito educacional pelo trabalho que a gente desenvolveu em Contagem ali, município que era da minha residência e onde eu comecei a construir com a Católica, me tornei coordenador de curso, né? E aí fiquei desde 2017 até 2023 como coordenador de curso. Não tem tanto tempo, 2 anos então, até 2 anos atrás você ainda... Ainda estava completamente imerso nessa perspectiva jurídica, sabe? Em razão de estar sempre no âmbito da academia, né? Sempre estar no âmbito da academia. Eu sempre advoguei em tribunais, eu tinha contato muito forte com desembargadores, promotores de justiça. Muitas vezes eles eram ou colegas de profissão na docência, né? Ou eles muitas vezes aceitavam os convites para palestrar em seminários da nossa instituição e a gente tinha uma relação muito boa, então eu tinha sempre uma entrada muito boa, um respeito muito grande nesse meio, sabe? Para mim foi muito difícil fazer essa transição. Você tinha planos de crescer de alguma outra forma dentro do direito? Olha, eu tinha planos de continuar levando meu nome, escrevendo mais livros, né? Se Então, tornando cada vez mais referência, mais autoridade. referência, mais autoridade. Então, eu tinha esses planos de construção, ampliação de escritórios, abertura de filiais em outros estados, né? Então, eu tinha essa pretensão. Todavia, a pandemia da Covid-19, ela me balançou, vamos dizer assim. Quantas pessoas eu converso... A pandemia, obviamente, foi algo muito negativo, a gente teve muitas perdas e tal.
Mas quantas pessoas eu converso que me contam que a pandemia foi um ponto de virada positivo, de transacionar, de mudar muita coisa? Para mim, ela foi um ponto de inflexão muito grande. Por quê? Porque eu comecei a ver, sobre a perspectiva sistêmica, as minhas verdadeiras falhas, sabe? Mas o que te levou a pensar isso? O próprio ambiente, aquela confusão toda que a gente estava vivendo? Quando a pandemia veio, o Benício, meu segundo filho, estava chegando, né? Estava chegando. E o meu filho Bernardo, até o Benício chegar, eu o vi crescer deitado. Eu saía de casa às 6 da manhã e eu voltava às 11h30 da noite. Então, o máximo que eu tinha de contato com eles era o final de semana e mesmo assim um sábado depois de meio-dia, porque eu trabalhava com aulas aos sábados também, sabe? E eu fui reparando esse distanciamento, né? Porque meu filho, meu primogênito, cada vez mais apegado à mãe, sabe? E eu ausente. E eu sabia que isso não era responsabilidade dele, era o que eu estava criando, né? E aí você vai reparando também algumas outras disfunções, sabe? Quando você fica imerso no trabalho, o final de semana vira gatilho, sabe? Então meus finais de semana era sempre churrasco, família, amigos, né? E tá naquele ambiente de sempre estar tentando recuperar no final de semana o tempo que você não teve durante a semana, sabe? Você acordava exausto na segunda-feira, você já não performava tão bem, então você vai vendo as suas falhas sistêmicas. E aí, quando veio a pandemia, tudo bagunçou, né? Então imagina, nessa época eu era coordenador de curso, eu tive que gerir uma instituição no meio da pandemia, ensinar os professores a ir para um digital que não existia, aquilo foi loucura, sabe? Então, e também, né, porque eu dava aula, eu ministrava aula, e eu comecei a verificar o tanto que era potente aquilo, sabe? O fato de você estar online de frente a uma câmera, e o tanto que você pode ensinar. E aí, né, e nessa época, Virginia, eu não sei se você se recorda, a gente tinha muito tempo ocioso. E eu sempre fui um cara de muita leitura, principalmente por causa do direito, escrevendo livro, revisando o livro, lendo o tempo todo, fazendo pesquisa acadêmica, sempre fui um cara de muita leitura, a gente fica muito tempo ansioso. E aí eu fui fazer uma mentoria. E nessa mentoria... No meio da pandemia, uma mentoria online? Online. E essa mentoria, o mentor, fiz um investimento, o mentor, ele... Era na área de direito ou não? Não era na área de direito, era na área de influência, comunicação, digital. Até porque você estava querendo levar isso. Já estava querendo olhar, eu olhei e falei, pô, eu preciso de me aperfeiçoar nisso aqui, porque isso aqui vai ser ponto de virada, eu não sei quando que esse negócio vai acabar. E aí eu falei, eu vou, né, me tornar perito nesse negócio aqui, então tem que começar a olhar. E fui para essa área. E aí, esse mentor, ele falou comigo exatamente esse ponto. Ele falou assim, cara, tu tem uma baita de um conhecimento, fala bem pra caramba, tem força, convicção, você tá desperdiçado. Dia que você parar de dar aula e começar a vender suas aulas, sua chave vira. Ah, cara, aquilo ali pra mim foi... Tum, virou. E as pessoas já estavam ganhando dinheiro na internet nessa época? Porque hoje a gente vê isso, é fácil, mas num momento que isso não era tão comum... A Alessandra estava começando, né? A Alessandra estava começando na internet e ela estava tendo resultados muito expressivos. De forma intuitiva até então. De forma intuitiva até então. Com o programa dela de emagrecimento, o Desafio da Lelê, que foi um sucesso. Na pandemia escalou ainda mais, porque as academias todas fechadas, aquilo ali virou uma comunidade que, né, absorvia aquelas mulheres cansadas do lar, né, e trazia para elas uma alimentação saudável e treinamento. Então, e elas podiam colocar na televisão de casa para poder colocar. Então, foi bem disruptivo e surfou muito na onda do momento. Só que na minha mente, eu olhava para aquilo ainda com preconceito. Por quê? Porque eu falava assim, cara, tá surfando na onda, tá bom,
eu ajudava, eu trabalhava com ela, ajudava a estruturar as coisas, mas eu falava assim, cara, na minha mentalidade, aquilo ali tem prazo de validade, sabe? Eu falei, a carreira que eu estou construindo, que eu tenho, ela é de eterno, eu posso morrer fazendo o que eu faço, sabe? O nome lembrado ainda. E aí, eu falei, aquilo ali pode ser que tem prazo de validade. E aí, as coisas foram acontecendo, sabe, Virgínia, nesse período. No período da pandemia, ela escalou muito. Então, o faturamento surgiu de forma muito expressiva. A Alessandra, ela conseguiu fazer 300 mil reais um único dia. Eu ouvi essa história dela. Nossa, nesse dia eu olhei e falei assim, pô, 300 mil reais um único dia? Caramba. Eu pegava lá minha declaração de imposto de renda, né? Pegando ali os informes como coordenador e tudo. Ganhava bem na época. Eu falei assim, gente, eu trabalho o ano inteiro e não faço esses 300 mil reais, gente. O que é isso? Sabe? Aí eu falei, pô, tem coisa aqui. E aí eu comecei a aprofundar. Na hora que esse cara me falou isso, eu falei, caramba, tem um negócio aqui. E aí, nessa época, chega um faturamento, chega uma placa na minha casa. R$1 milhão faturado. Isso uns 6 meses de processo. Alessandra ou você? Alessandra. E eu falei, caramba, velho. 1 milhão? 300 mil no dia, 1 milhão faturado? Vou ficar pra trás. Eu vou ficar pra trás. Você vai acabar comigo aqui, velho? Pô, não vai dar certo. Sabe? Eu fiquei muito bolado com aquele negócio. E aí veio assim na minha cabeça, pô, mas cadê o 1 milhão, né? Ah, entendi. Cadê? Eu tô vendo a placa. Eu tô vendo a placa, cadê o 1 milhão, porra? Aí eu fui, caramba, velho. Aí eu pirei. Aí eu sentei. Aí eu peguei planilha. Eu fui conferir informe. Eu conferi tudo. Nós faturamos 1 milhão. Só que o dinheiro, do mesmo jeito que ele veio, ele saiu. Sim. Viagem, sabe? Trocamos de carro. Aí fomos fazendo um monte de coisa. O dinheiro foi embora. Nessa hora caiu outra chave. A chave que eu sabia o direito, mas eu não sabia cuidar de dinheiro, sabe? Não tinha essa habilidade, eu não tinha essa cultura. E aí eu sou acadêmico, pós-graduação em economia. Você foi fazer isso antes? Isso. Pós-graduação em economia? Fiz pós-graduação em economia e macroeconomia. Aí terminei, entrei numa pós-graduação em investimentos e assets. Tirei uma certificação Ancord para agente autônomo de investimentos, né? Então fui lá, tirei os credenciamentos todos, fui começar a aprender sobre economia, Tive aula com Alexandre Schwartzman, que foi ministro da economia no governo da Dilma. Eu fiquei, porra, o primeiro governo, né? Porque o segundo foi um desastre absurdo. Mas olha só que interessante, eu peguei e falei, caramba, já sei, eu sou professor, eu falo sobre o direito, mas agora eu sei falar sobre economia e investimentos. Aí crio o Rentabilize, vou fazer o meu primeiro lançamento. Seu primeiro curso foi esse? Meu primeiro curso foi um curso sobre investimentos. Fiz um curso desenhado, completo, para investir quem quer começar do zero, sabe? E como é que você chegou nesse público? Porque, igual você falou, né? Eu sei falar de direito, mas às vezes dar aula sobre direito, você podia levar o seu conhecimento para o digital e ampliar. Sim. Mas talvez é mais nichado. As pessoas que querem aprender direito são menos, eu acredito, do que quem quer aprender sobre dinheiro. Sim. Então, o público que quer aprender de dinheiro é muito maior. Como é que você conseguiu atingir esse público? Eu li um livro chamado Mindset. E esse livro, chamado Mindset, ele fala sobre uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, ela significa que tudo aquilo que você não sabe, você é capaz de aprender. E aí eu dei uma olhada estratégica para o mercado. Eu olhei para o mercado e falei, o que o povo precisa? Eles precisam de dinheiro. Eles precisam de aprender a lidar com o dinheiro. Eles precisam de administrar o dinheiro que têm. Eles precisam de pagar as dívidas que possuem. O Brasil é um cenário maravilhoso para isso. Cheio de pessoas endividadas, cheio de pessoas emergentes que não sabem lidar com o dinheiro. Pessoas que não aprendem sobre dinheiro desde pequeno. Pessoas que utilizam a conta poupança até hoje para guardar os seus parcos recursos. Então eu olhei para aquilo e falei assim,
tem mercado aqui. Consou. E aí eu olhei e falei assim, qual que é a minha zona de talento? Educação. Se é educação, eu vou aprender sobre isso e vou ensinar sobre isso. E aí entrei no mercado. Fiz o meu primeiro lançamento, ganhei um foguete da Hotmart, que eu bati 120 mil reais em 5 dias. E tudo pelo digital, Anderson? Tudo pelo digital. Através de rede social? Sim. Lembrando o seguinte, né? Lembrando o seguinte, toda vez que a gente vai começar, porque eu era uma pessoa que tinha ali um certo número de seguidores no digital à época, eu tinha ali em torno de 4.000 pessoas que me acompanhavam, a grande maioria deles alunos meus, né? Sim. A grande maioria deles alunos meus. Então, qual é a ideia? Na época não estava tão presente a figura de tráfego ainda, né? Tudo funcionava muito dentro do orgânico. Autoridade emprestada. Quem que era a autoridade que eu tinha que me associar a ela? Sim. A Alessandra, ela veio para o meu curso de investimentos para falar sobre um módulo do meu curso de investimentos. Eu pego a autoridade que ela já possui, né, e vou construindo em paralelo a minha autoridade. Então foi muito bem estratégico, muito bem desenhado. Quanto tempo desde quando você entendeu essa oportunidade e conseguiu fazer esse lançamento? Foi um tempo primário de preparação, sabe? Então, para a conclusão da pós-graduação, ela foram 6 meses. Para tirar a certificação da Ancord, eu levei mais uns 2 meses entre o período da inscrição e a realização da prova, né? Então, vamos colocar aí uns 7 meses de preparação. Mas dentro desse fluxo, eu já gravava o conteúdo do curso. À medida que eu ia tendo as aulas, avançando, estudando, apostila, lendo livros, aquele negócio todo, eu já ia rascunhando o conteúdo do curso. O curso Rentabiliza, ele foi para o ar tendo 78 aulas gravadas sobre investimentos, sabe? Já tinha um conteúdo bem robusto, né? A gente fez um valor bem acessível à época, sabe, de entrada, em comparando com outros players do mercado que atuavam. Na época tinha o curso do Primo Rico, né? Tinha o curso do Viver de Renda, do Bruno Perini, tinha um outro curso. Eu cheguei a fazer esses cursos, inclusive, né, para modelar e entender, e fiz o meu. Verifiquei quais são os espaços que eu podia preencher e fiz o meu. Fiz o lançamento, atingi um bom faturamento, e aí foi trabalho, né? Formei a primeira turma, a segunda turma veio, a terceira turma veio. Quando a gente já estava ali na quinta, indo para a sexta turma, né? Eu rodando o tempo todo pesquisas de informação dentro dos alunos, entendendo ali, eu falei assim, tá, eu preciso de entender qual é o próximo passo. E aí eu entendia que mesmo as pessoas avaliando muito bem o curso, né? Não, o curso muito bom, as aulas claras, aquele negócio todo, tinha uma pergunta que me incomodava. A pergunta que me incomodava era, você já começou a investir? A pessoa, não. Eu falei, tem produto aqui. Aprendi a mexer com dinheiro, agora eu preciso aprender a investir. Não, elas já estavam, no curso ele já botava sobre investimentos, eles já sabiam. Elas não investiam. Elas não investiam. Eu falei, tem produto aqui. Aí eu criei, então, a comunidade de investimentos Rentabiliza, em que eu invisto junto com elas. Então, uma vez por mês, eu abro o meu computador, eu separo uma grana e eu faço a distribuição disso na minha carteira, explicando o porquê que eu estou fazendo aquelas escolhas, mostrando um case ao vivo junto com elas, e essas pessoas replicam da forma como desejam. E aí a motivação é muito maior, porque uma coisa é ela assistir lá, depois eu vou fazer. Outra coisa, ela tá com você vai motivar. Ao vivo, tirando dúvida, microfone aberto da galera, sabe? Skin in the game. Se eu coloco o dinheiro e a ação cai, por exemplo, né? A responsabilidade é minha. Eu, inclusive, estou perdendo o meu dinheiro, porque é ele que eu estou colocando, né? Então, pele no jogo, abrir, comunidade deu muito certo, sabe? Aí a comunidade veio. E aí, novamente, analisando dados. Dados cara não bem analítico, né? muito. Porque desde o começo da nossa conversa você está falando o tempo inteiro de analisar porque que a Alessandra deu certo, analisar a pandemia, analisar o que vai vir no futuro para você aprender, rodar pesquisa com os alunos. Muito. Eu olhando para a comunidade,
vendo um hype das pessoas estarem, mas saírem. Estarem, aí fica um pouquinho fora, depois volta. Gente, o que está acontecendo? Rodo pesquisa para poder entender. Rodo pesquisa de não é, o pessoal gosta, o pessoal está avaliando bem. O que está pegando? Dívida. As pessoas estavam investindo com dívida. Aí eu falei, tem produto aqui. E aí com R$500, uma câmera, eu gravei o curso Dívidas Nunca Mais. Esse foi estouro. Eu gravei o curso Dívidas Nunca Mais. 7 aulas falando sobre como essas pessoas, elas vão superar o estágio de endividamento delas, sabe? E mais, como é que elas fazem para negociar as suas dívidas com os credores deles? Bancos, sabe? E aí o jurídico voltou, né? Aí o jurídico voltou para a cena para poder fazer esse negócio. E foi um sucesso. E você gastou R$500 com o quê? Com gravação. Que foi a edição do material. Uhum. Edição do material, subimos. Eu fiz a venda, abrimos o carrinho para vender o Dívidas Nunca Mais. Nós vendemos 2.800 alunos no Dívidas Nunca Mais. 2.800 alunos no Dívidas Nunca Mais nos primeiros 3 meses de anunciação do curso, sabe? Então, tivemos um faturamento absurdo com Dívidas Nunca Mais. Do Dívidas Nunca Mais, analisando lá, olha que interessante isso. Como é que é o comportamento humano. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro, aprenda sobre comportamento humano, sabe? Porque o dinheiro que você precisa, o Banco Central não vai imprimir mais, você não vai achar o pote no final do arco-íris. Ele está na mão das pessoas. Então, as pessoas elas têm que se sentir à vontade de dar o dinheiro para você. E você aprende isso com comportamento humano. Eu olhando para a estrutura inteira, eu falei assim, que coisa, gente. 2.800 alunos num curso de Dívidas Nunca Mais. Tem um grupo de WhatsApp para suporte direto, que esse pessoal falava diretamente comigo, eu dava ali, né, as informações, esclarecia. Só tinha 500 pessoas no grupo. 2.800 alunos, só 500 pessoas no grupo. E um monte de gente me mandando mensagem no privado. Vergonha, será? E aí eu fui entender. Você sabe por quê que as dívidas no Brasil elas crescem tanto? E a maior parte delas é bancária? Porque o banco, ele não vai na tua casa te cobrar e nem senta para almoçar com você no domingo. O brasileiro paga primeiro a dívida mais barata, que é a dívida que ele toma com um parente dele, que vai ver ele o tempo todo. É a vergonha, sabe? É a exposição, é o comportamento. Então as pessoas elas não queriam entrar no grupo de WhatsApp porque o nome do grupo era Suporte ao Dívidas Nunca Mais. Se eu entrei, eu tenho dívida. Exato. E aí o que eu fiz? Eu mudei o nome do grupo, falei Suporte para o Próximo Nível. Aí o volume do pessoal começou a entrar, porque não, eu estou aqui para saber. Aí eu também mudei a comunicação lá na ponta. Eu falei, esse curso não é só para quem está endividado, é para quem quer saber sobre educação financeira. Aí o pessoal começou a ter volume, porque é importante, né, que você crie dentro de uma comunidade esse senso de pertencimento, sabe? Esse senso de adesão. Então, eu não chamo mais o Dívidas Nunca Mais de Dívidas Nunca Mais, é DNM, sabe? E suporte para o próximo nível. Então, várias pessoas chegam para eu sou do DNM, sabe? Detalhe, ajuste, correção, que você só percebe se você metrifica, analisa, trabalha. Aí fiz tudo isso, entrou suporte para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Investir, ganhar mais dinheiro, investir, não? MGR, Método de Geração de Riqueza. Aí o pessoal superou o estágio de endividamento, vai para o MGR. No MGR você tem que aprender a cuidar do dinheiro. Para cuidar do dinheiro você tem que aprender a investir. Então, repara que eu criei um ecossistema de necessidade. É um produto que fica oxigênio, a pessoa ela vai circulando por eles.
Tudo bem que o Dívidas Nunca Mais, depois que ela superou aquele estágio, ela É, que ela não volta, volte. não volta lá, mas se precisar, tá lá para socorro. Sim. Entende? Tem que ter um lugar de entrada também, Tem. né? Então ela entra, ela vai fazendo todo esse ciclo de desenvolvimento e trabalho ali. Esse ecossistema que a gente conseguiu alimentar, ele vai mostrando para a gente o porquê que a mentoria da Tríade ela foi desenvolvida. Por que que aconteceu? Depois que eu fui para o digital, meu perfil começou a crescer, a da Alessandra já era grande, né? A gente começou a ter uma sinergia muito boa no digital, nós começamos a mostrar o que mais, né? O que que esse digital estava potencializando na nossa vida em relação à família. Liberdade, tempo, qualidade de vida, né, filhos felizes, integração, aquela coisa toda. A gente vai vendo esses pilares sistêmicos se ajustando. Isso todo mundo vai acompanhando, né? E desejando. E desejando. E aí, novamente, a gente olha. Saúde, dinheiro e família. Né? Saúde, dinheiro, família. Isso forma uma tríade. Aí a gente cria a imersão tríade exatamente para falar sobre esses pilares de forma bem ampla e mostrar para as pessoas que quando nós estamos alinhados, a gente consegue performar, ter sucesso. E aí, imagino que na tríade, né, você fale, vocês trabalham muito a questão das crenças. Muito. Porque muito dessa questão do dinheiro que você trouxe e de toda essa visão sistêmica, eu acho. Sim. Eu acho que todas estão muito ligadas a crenças. Sim. Que nós temos, cada um, né, em uma área mais ali. Como é que a gente faz para identificar essas crenças, para trabalhar essas crenças? Porque cada dia mais eu vejo o quanto que elas realmente seguram. A gente vê pessoas incríveis e, né, que, enfim, tem um monte de qualidade ali, um monte de elogio em torno daquela pessoa e por algum motivo ela não rompe. Sim. Então, como é que a gente faz para identificar isso e para trabalhar isso? Bom, Virgínia, o que acontece? Eu também fiz uma formação em programação neurolinguística, né? Então, sou formado em PNL. E no PNL existe um entendimento de como nós formamos as nossas crenças e os nossos comportamentos. E isso se dá basicamente, né, desde quando nós nascemos até os dias atuais. Então, por que que isso impacta? Eu posso te falar em vários aspectos. Eu posso te falar no dinheiro, posso te falar no relacionamento, posso te falar em vários sentidos. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo sobre relacionamento, Virgínia. Vamos imaginar que você, enquanto criança, foi uma mulher que viveu numa casa disfuncional. Numa casa disfuncional, e essa casa disfuncional, você sempre presenciou brigas entre sua mãe e seu pai. Essas brigas talvez nem tenham chegado num ápice de violência, mas você via muitas vezes, né, uma agressão verbal muito frequente. Talvez isso é comum na maioria das casas, né, infelizmente. Você vê uma agressão verbal muito forte. O homem falando alto, a mulher silenciando, muitas vezes chorando. Você tem aquela imagem. A filha, olhando para aquela imagem, ao longo dos anos, ela pode atribuir significados àquilo que ela absorveu pelos seus sentidos. Visual, auditivo, às vezes até, né, sensitivo, né, nos sentidos do tato. Então ela absorveu isso, ela vai atribuir significados para isso. Essa mulher, ela pode ter falado, não, eu vou me revoltar. Eu não vou ser como a minha mãe. Eu não vou aceitar o homem falar alto comigo. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou ficar naquele lugar. Legítimo? Legítimo pelo significado que ela viu enquanto criança. Mas aí ela casa. Ela encontra um homem e se casa. Toda discussão, ainda que simples, vira um campo de batalha, porque o importante não é entrar em consenso,
é não ficar para baixo. Então a voz dela sempre será alta, para se impor sobre a voz daquele que está falando com ela. As discussões sempre mais incisivas e fortes, sabe? E aí, aos poucos, presta atenção, esta mulher, ela vai se tornando exatamente quem ela não queria se tornar, o pai. Pegou? Uhum. É isso que as crenças vão fazendo conosco. As crenças, elas são criadas num determinado momento de forma benéfica, Por útil. isso o pessoal fala muito de ciclos que se repetem, né, Wander? Total. Vem de crenças, Vem de provavelmente. crenças. A pessoa de forma inconsciente, ela não quer aquilo, mas ela direciona para aquilo e ela começa a repetir. Isso. E aí, uma dúvida muito comum, viu, Virgínia, das pessoas é o seguinte, fala assim, poxa, Anderson, mas eu não vivi uma família disfuncional, né? Eu tenho crenças, então? Tem. Também. Porque o que acontece? Vamos imaginar um outro cenário. 2 irmãos gêmeos, pai alcoólatra, sabe? O pai é alcoólatra. Um desses irmãos se torna alcoólatra, o outro não bebe. O outro detesta O bebida. outro detesta a bebida. Por quê? Significado. O significado que você atribui àquilo que te acontece forma a sua crença lapidada no futuro, sabe? E o significado que você é atribuído, ele vai muito de encontro ao momento em que você foi exposto àquilo, né? Se você está muito bem, por exemplo, você está num dia muito gostoso, sem querer, você vai tirar o carro da garagem, né? Esbarra a porta do teu carro na garagem. Cara, é chato, é ruim, mas você está bem, sabe? Aquele problema tem um peso e um valor. Agora você levantou com dor de cabeça, você levantou, bateu o dedinho no pé da cama, doeu, tá puto já de manhã, 6 horas da manhã. Você vai tirar o carro da garagem, aquele negócio vai lá e raspa. Por quê? Puxa, dá vontade de você voltar para a cama, guardar e entrar lá e ficar só dentro do quarto escuro, sabe? Significado. Então ele é atribuído pelo momento em que você se encontra. E esse momento, ele acontece de formas diferentes dentro do campo familiar. Então você pode não ter vivido numa família disfuncional. Você não pode não ter crenças negativas em relação, por exemplo, a relacionamentos, sabe? Mas você pode ter, por exemplo, a dinheiro. Você pode ter a questão de honrar pai e mãe. Eu tenho um sobrinho que ele é maravilhoso, sabe? E a gente teve uma conversa muito forte. Os pais dele são pessoas maravilhosas, sabe? A minha irmã e o meu cunhado são pessoas maravilhosas, uma educação maravilhosa. Meu cunhado foi jogador de futebol. Uma das conversas mais importantes que eu tive com o meu sobrinho, sabe? É que honrar pai e mãe pode significar você ser melhor do que seu pai. Pode significar você ter que ultrapassar a história do seu pai. E muitas vezes eu estava olhando para ele e eu via o quê? Eu via ele buscando os mesmos times que o pai jogou. Ele também é jogador. Jogador de futebol. Ele buscando sempre, né, a mesma posição. História. A mesma história. E aí eu tive uma conversa muito franca com ele. Você precisa de viver a sua história, a sua identidade, a sua visão. Ele vai nas nossas imersões, trabalha também, né, as ferramentas que a gente faz lá, exatamente por causa disso. Não é porque o ambiente não foi disfuncional, mas muitas vezes ele pode te moldar para o futuro. Muitas vezes você tem medo de ter mais sucesso que o pai teve, mais sucesso do que a mãe teve, mais dinheiro do que tem, mal. né? E quais que são as crenças principais, Anderson? Porque a gente ouve muito falar crença sobre dinheiro, crença de merecimento. Eu normalmente divido essas crenças, tá? Em valor, capacidade e merecimento, sabe? Valor, capacidade e merecimento. O valor está intimamente ligado à sua identidade, como você se reconhece, né? Como você se valoriza enquanto pessoa. A capacidade está intimamente atrelada ao seu aspecto profissional. O que você é capaz de fazer, né? Até onde você é capaz de chegar. E o merecimento tem a ver com o mérito, né? Aquilo que você
pode, merece conquistar aquilo que é seu e você vai se permitir usar, sabe? Usar, usufruir. Tem muitas pessoas que têm crenças de valor, tem muitas pessoas que têm crenças de capacidade, muitas pessoas que têm crenças de merecimento, outras, né, têm todas, sabe? E aí a vida tá uma bagunça, sabe? A vida tá bem ruim, a pessoa não destrava. E é isso que a gente vem fazendo neste primeiro ponto, né, das nossas mentorias, é exatamente trabalhar essa perspectiva desse encontro entre valor, capacidade, merecimento. Por quê? Porque a pessoa responsável pela tomada de decisão num CNPJ é um CPF. E se ele não tem esses alinhamentos dessas capacidades, a decisão do CNPJ não é uma decisão assertiva. A pessoa, ela tem um grande potencial, ela está diante de uma oportunidade, mas ela não acredita na capacidade dela de fazer isso sozinha. Ela quer uma muleta. Então, às vezes, ela chama alguém que não tem nada a ver com o negócio dela. Nada a ver com o negócio dela para ser sócio dela. Sabe? Mas é difícil identificar. Aí você olha assim e fala assim, menino, o que esse cara faz na sociedade? Nada, ele tá ali só para apoiar o outro na tomada de decisão. Sabe? Exatamente isso. Mas é difícil, eu acho difícil, assim, identificar como que eu vou fazer. Igual você falou, você chamou o seu sobrinho, você provavelmente identificou nele alguma coisa para você trazer esse nível de consciência para ele, né? O caminho é o quê? É estudar mesmo, é a gente ouvir mais pessoas, porque eu imagino que quem tem a crença, Sim. ele não tem tanta clareza sobre a crença que ele Sim. tem. Carl Jung, né, que era um psicólogo muito famoso, ele dizia o seguinte, olha, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, para conhecer as suas crenças, o olhar é interior. Marco Aurélio dizia, né, um filósofo, imperador de Roma, estoico, né, dizia o seguinte, o maior escravo é aquele que é escravo de si mesmo. Ele não se conhece, ele não se permite, ele não sabe onde estão as suas deficiências. Não é difícil de você conseguir identificar onde suas crenças residem. Elas sempre vão estar presentes em maior e menor grau. Eu sempre contei para as pessoas, hoje a gente já conseguiu um sucesso financeiro muito grande. Eu sou apaixonado com relógios, né? Então eu cheguei uma vez de frente para a Rolex, eu tinha um dinheiro na conta. E eu olhei para o relógio para poder fazer a compra. 50 mil reais para comprar. Eu olhei, eu tinha dinheiro para fazer. Eu não consegui fazer. Merecimento, Anderson? Na hora que eu olhava, várias coisas eram gritando na cabeça. Várias coisas gritando na cabeça. Falando assim, cara, os nunca tiveram algo semelhante. Isso eu só contar pro meu pai que eu tô comprando Um relógio de 50 mil, cara. Você entende isso? Entendo, perfeito. Então, assim, grita hoje nesse nível, né? Hoje nesse nível, mais alto, mas já foi mais baixo, sabe? Quantos homens vão no shopping center e não tem coragem de entrar numa loja para escolher uma roupa para ele? Ele sempre compra aquilo que está na vitrine, que ele já sabe o preço, e ele vai entrar para escolher somente aquela. Entende? Isso é crença de merecimento. Ele não se reconhece como merecedor de coisas boas, sabe? Então, às vezes, ele tem capacidade financeira. Ele sabe que ele pode comprar, mas ele não tem coragem de dar o passo. É a mesma coisa o seguinte. A pessoa, ela, sem trabalhar o seu merecimento, o seu senso de mérito, de retribuição, ela decide iniciar um modelo de negócio, perito na atividade, boa profissional. Ela não consegue cobrar caro pelo serviço dela. Se ela vai falar o preço, a boca treme. O corpo esfria na hora. Isso é crença de merecimento. E assim, eu acho que uma forma, né, que eu já ouvi muito falar da gente identificar também é olhar para os nossos resultados, né? Total. Os nossos resultados nos contam Sim. sobre as nossas crenças, né? Sim. E, bom, vamos lá.
Você falou aí essa questão do homem, né? Ir no Sim. shopping e tudo. E eu não sei se isso é verdade, tá? Mas eu ouvi esses dias alguém falando que as mulheres estudam. Existe um indicador de que as mulheres estudam mais do que os homens. Sim, eu não duvido. Né? Que as mulheres elas vão mais atrás de conhecimento. Quando você olha para uma sala de aula, quando você olha para uma mentoria, quando você olha para uma imersão, geralmente são mais mulheres que estão ali. E a própria Alessandra mesmo, né? Ela tem uma comunidade ali que a grande maioria é formada por mulheres. E quando a gente começa a se autodesenvolver e a buscar conhecimento, a gente vai vendo que é um universo que a gente quer cada vez mais e tudo. E eu, como mulher também, mas eu ouço muito outras mulheres dizendo também, há uma vontade de ver o companheiro também fazendo isso, né? E hoje eu acho que você está nessa posição. Você provavelmente fala, a maioria do seu público é masculino? Não. Não, é feminino? A maioria do público é feminino, até mesmo por conta desse emparelhamento de audiência com a Alessandra. A Alessandra que você ancorou. Mas você olha para isso como um desejo, talvez até um propósito, Sim. né? Porque capacidade você tem. Sim, eu olho sim. É um mercado que a gente está explorando, né? A gente sabe que tem um time para essas coisas acontecerem, né? A gente está em Minas Gerais, o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, a mentoria em business e negócios, ela ainda está em desenvolvimento em Belo Horizonte, e a mulher, por ser mais aberta ao conhecimento, ela está mais presente nesses palcos. Então é extremamente interessante, né? Então as pessoas elas vão no sublime, que é a imersão, e aí muitas vezes me conhecem lá, estão me acompanhando nas redes, eu tenho que ir na tríade para poder levar o meu marido, né? Então as mulheres vêm puxando esse norte. Em São Paulo já é mais diferente, sabe? Homens têm mais atuação em São Paulo, você acha? Sim, sim. Como mentor, como... Não é incomum ter mais homens em São Paulo do que mulheres na imersão da tríade. Se desenvolvendo. Se desenvolvendo, sabe? Não é incomum, já pela segunda vez consecutiva tinha mais homens presentes, homens indo sozinhos, né, do que as mulheres, sabe? Então a gente percebe que há uma regionalização e que Belo Horizonte, né, Minas Gerais ali, ela ainda está num hype de desenvolvimento, tem muita coisa a ser explorada por aqui, e o público masculino ainda vai se despertar para isso, né? Eu estou aqui para beber água limpa, né? Sim. Já surfando na onda, né? E lá em São Paulo é um pouquinho mais diferente esse perfil, sabe? Eu tenho essa percepção, não sei se é real assim, mas eu acho que é mais comum as mulheres terem um mentor. Vou fazer uma mentoria com o Anderson, ou ter um homem, sei lá, o Jota, esses caras, né, masculinos aí, do que um homem fazer uma mentoria com uma mulher. Eu também tenho essa percepção. Que é mais natural eles se identificarem com o homem. Eu não só tenho essa percepção, como eu tenho dados, né? Por exemplo, nós temos a nossa sócia, que é a Paola Fernandes, ela tem uma imersão fantástica, muito boa, que é o efeito libélula, né? E ela é aberta para homens e mulheres. Alguns homens acompanham, né, as esposas nesse trabalho, mas ela não consegue formar turmas com homens presentes, né? Exatamente porque é a presença feminina da mentora. E o homem ele tem esse bloqueio, né? Então, quando eles me veem, por exemplo, falando diretamente para eles, não, eu tenho abertura, sabe? Tem uma figura de espelho ali, e aí eu vou me sentir mais confortável, sabe? Acho que é um processo. Depois que os homens, eles passam por essas mentorias e se desenvolvem, eles descobrem que eles não chegam onde querem, porque eles acreditam que sabem o que precisam, né? E aí é impossível você ensinar alguém que já acredita que sabe, né? Então ele não vai aprender. Tem toda essa dificuldade, né? Mas quando eles vêm e eles têm um conhecimento amplo, profundo, há um trabalho, eles começam a ter um despertar e começam a ter resultados, é interessante. O homem ele é mais fiel do que as mulheres, sabe?
mais fiel a uma jornada, A seguir na a jornada. seguir na jornada do que as mulheres, sabe? Eu, por exemplo, os homens que passam por mim pela tríade, cara, são pessoas que me mandam mensagem, que participam em todos os meus projetos depois, são pessoas que se aproximam muito, sabe? As mulheres, tudo bem, é um volume maior, mas elas passam, sabe? Simplesmente passam. Então o homem ele tem esse senso de aderência maior, sabe? Uhum. Então eu acho que é isso. E quando eles entram e eles, poxa, já estou agora com um nível de consciência, ele vai focar em quê? Resultado. Então é uma mulher com um resultado extraordinário, então eu vou fazer, sabe? Então eu vou entrar, eu vou comprar isso aqui, entende? Então ele tem que passar por uma fase. Eu acho que a mulher, para ter acesso ao homem, né, é um homem com nível de consciência já destravado. O homem inicial dificilmente vai fazer com ela. O Anderson, e sobre projetos? O que tem aí? Porque, né, da nossa conversa até agora, você é um cara, assim, espetacular em ver oportunidade, realizar, ver oportunidade, realizar. O que mais que tem aí de projetos futuros aí vindo? Bom, de projetos futuros, a gente sempre está com um olhar para o mercado. A gente está sempre com um olhar buscando se antecipar a algumas tendências, né? Aqui para Minas Gerais, nós temos um projeto de criar uma escola, um instituto de educação. Esse instituto de educação, ele é focado basicamente em formações. E essas formações, elas vão ser pontuais, sabe? Por que disso? Como? Porque se eu vou trabalhar uma mentoria, mesmo que seja uma mentoria de negócios, eu vou ter muitas vezes um trabalho, um desenvolvimento na área de vendas, né? Mas, por mais que o mentor seja excelente em vendas, ele não vai conseguir te condensar as estratégias, toda uma narrativa, né, em 2 encontros, um encontro. Então, eu sinto a necessidade, né, de trazer algo mais profundo, mais entregue. Então, trabalhar uma perspectiva de vendas, um curso alimentado com vendas, outro curso alimentando comunicação oratória, outro curso que vai analisar só comportamento humano, sabe? Só comportamento humano. Outros cursos que vão falar sobre o hype do momento, inteligência artificial aplicada a negócios, né? Como é que eu utilizo essa máquina para poder escalar os meus resultados. Então, trabalhando nessas 4 frentes hoje, sabe? Dentro de uma escola presencial, com videotransmissão, para não ter barreira, sabe? Eu acho que a gente cria um ecossistema muito forte. Então a gente está montando, né? Tem uma visão de montar o instituto, tem uma visão de crescer, tem projetos aí, não posso dar spoiler, né? Mas para o ano que vem a gente vai trazer algumas autoridades agregadas aos nossos trabalhos, né? Temos um desenvolvimento aí, talvez, de unir 3 frentes de trabalho, né? Hoje, então, tem umas coisas ainda no papel para poder sair ainda que vão ser reveladoras. E ampliar o nosso campo em São Paulo. Nós crescemos bastante, né? Em Minas Gerais. Estamos fazendo um trabalho muito interessante em São Paulo, né? Tá construindo. Em setembro retornamos para lá para poder fazer mais uma imersão em São Paulo. E a nossa ideia é de trabalhar São Paulo, depois que São Paulo tiver uma base legal, Brasília, Sul, né? Então a gente vai fazendo essa escala. E quais são as mentorias que você tem hoje, ou os cursos, enfim? Se eu quero aprender com você hoje, o que que você tem? Hoje são muitos cursos, né? Basicamente, os cursos de infoprodução. Eu tenho o curso completo Rentabilize, né? Que vai falar só sobre investimentos, a comunidade de investimentos, né? Rentabilize, hoje eles estão juntos, então é um 2 em 1, né? Você une teoria e prática. Tem o curso do Dívidas Nunca Mais, para que você supra, né, esse estágio de endividamento, né, aprenda a organizar as suas finanças. Tem um método de geração de riqueza, que é uma comunidade incrível, que vai falar sobre mentalidade, vai falar sobre vários assuntos que vão trabalhar crenças e desbloqueios para que você possa performar e fazer riqueza, né?
Então nós temos isso ali. Temos as imersões, a imersão da tríade é a principal. A mentoria tríade, que é a nossa mentoria de entrada, né? Ela é dedicada para quem? Para todos aqueles que eu costumo dizer que são visionários. Eles têm mentalidade de dono. Anderson, só empresário? Não. Mentalidade de dono se aplica a todo aquele que trabalha para ele. E não ele trabalha com alguém, mas trabalha para ele. Então ele está num campo da CLT, mas ele já está pensando, olha, como é que eu posso agregar para gerar mais recursos para a empresa, para aumentar o meu resultado, sabe? Então são pessoas visionárias que têm essa mentalidade de dono. Empresários, obviamente, que estão ali alicerçados. A gente trabalha essa perspectiva das crenças, do desenvolvimento pessoal, nos primeiros módulos de encontro da nossa mentoria, e os demais, eles vão sendo organizados naquilo que nós entendemos que é necessário para que você performe bem. Liderança, comunicação, nós vamos trabalhar também, né, a perspectiva de negócios, como estruturar um modelo de negócios sustentável, processo e gestão de pessoas, né? Nós vamos falar sobre branding, marca, nós vamos falar sobre marketing. São projetos que tem dentro da tríade pontualmente trabalhados. Falamos sobre vendas, falamos sobre escalabilidade, né? E mentalidade num todo. Então, a gente forma ali, né, esse perfil de entrada. Nós temos a mentoria Avante. Essa mentoria Avante é uma mentoria para 5, 6 empresários no máximo. É uma mentoria um pouco mais restrita, com um prazo maior de duração entre elas, tá? A gente tem um encontro toda semana em que nós vamos conversar sobre o modelo de negócios dessas pessoas. As dificuldades que elas estão enfrentando, quais soluções a gente pode aplicar. Então eu já não trabalho mais a perspectiva do desenvolvimento pessoal, a não ser que seja necessário. Seja necessário. E a gente observa que a trava é essa, né? Mas se não for, aí é business, aí é olhando pro modelo de negócio. Nós vamos falar, olha, como é que eu posso fazer, de repente, a sua empresa hoje está deixando dinheiro na mesa por causa de um enquadramento tributário equivocado. Sabe? Então, a gente olha para essa perspectiva, nós vamos falar assim, olha, o seu processo de vendas, ele está falho, né? A sua máquina de marketing, de divulgação não está funcionando direito, então ele não está gerando insumo para a equipe comercial tratar, né? Ou então, a sua empresa está muito pesada, a central de custos da sua empresa está muito pesada, então a gente precisa de aplicar ali uma metodologia, avaliar tudo, verificar o que pode ser dispensável, o que é importante, o que é essencial, né? Então a gente mapeia isso tudo, reduz, ajusta e, poxa, o pessoal tem uns resultados extraordinários, sabe? Então você tem meio que um ecossistema de quem está começando lá em dívida até um grande empresário que já está formando. E a gente fecha com a consultoria Máximo, né? Que é a nossa consultoria para fechar, a premium mesmo dela. É um B2B comigo e com a Alessandra, uma vez por semana, e eu me torno conselheiro da empresa deles, né? Então eu entro para tomada de decisão junto com o empresário na mesa. Não raras vezes eu participo de processo de seleção de pessoal, a gente vai fazer alinhamento com a equipe de tráfego para falar sobre campanhas de marketing. Eu sento para verificar a melhor forma de tomar uma decisão estratégica, principalmente no âmbito de contratos, né? Como é que a gente pode fazer as amarrações que são necessárias. Então ela é uma consultoria que tem 1 ano de duração, a gente fica 1 ano com essas pessoas e trabalha no B2B, encontros pontuais, né, durante a semana, agendado com eles, e a gente segue esse fluxo. Muito bom. E antes de eu fazer a última pergunta, eu não queria deixar de fazer essa, porque eu acho que é algo que eu ouço muito assim. As pessoas costumam perguntar, a gente falou muito de crença, dessa visão do autodesenvolvimento da pessoa e tudo. Sim. As pessoas ficam falando assim, olha, será que esse não seria um trabalho de um psicólogo? Sim. Né, esse pessoal está em imersão, está falando sobre desbloquear crenças e tudo.
será que é um mentor mesmo? Deveria ser um trabalho de um psicólogo? Traz pra gente essa diferença, né, do seu trabalho como mentor, o trabalho de um mentor que autodesenvolve alguém, para a atuação de um psicólogo. O psicólogo é um profissional da saúde. O psicólogo, ele faz uma análise clínica de você. O psicólogo, ele vai criar, a partir de uma anamnese, né, um diagnóstico para você e ele vai te estabelecer o tratamento medicamentoso, fármaco, terapêutico, né, que seja adequado para que você se trate. No trabalho que nós desenvolvimento, que a gente faz na inteligência emocional, nós não fazemos isso, sabe? A gente não faz essa análise, a gente observa o que está bloqueando aquela pessoa nos seus campos de interação. Muitas das vezes a gente observa e fala, esta pessoa ela tem algo a mais, ela precisa de um apoio clínico. Aí você vai E a gente faz a recomendação, sabe? A gente faz a recomendação. Então, hoje, o trabalho que nós fazemos, um psicólogo poderia fazer? Obviamente. Mas se o psicólogo ele está com a visão treinada para extrair daquelas pessoas a habilidade e a competência dela, para colocar elas para performar. Vários psicólogos fazem mentoria comigo. Eu acho que o trabalho do mentor está muito ligado a conhecimento e performance. Performance, exatamente. Então, assim, vários fazem comigo, porque vários já têm essa visão muito clara, muitas vezes de travas, mas ainda não aprenderam o caminho, as ferramentas necessárias, a treinar para fazer isso, como é que destrava de fato, sabe? E esse é um trabalho que nós desenvolvemos. Que os mentores fazem, né? Anderson, para a gente finalizar, eu queria que você trouxesse, se você tivesse que dar uma dica para alguém que agora não está num bom momento, alguém que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, que está meio perdido, não sabe, não consegue ainda identificar aonde que tem trava, aonde que tem crença, só sabe que não está legal, né? E talvez se identificou com aquele nosso começo da nossa conversa, né? Tá no trabalho, tá ruim, chega em casa, tá ruim, a saúde tá ruim, enfim. O que a pessoa tem que fazer para ela começar a enxergar um caminho de transformação, de desenvolvimento? A primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte, quando você está no fundo do poço, para de cavar, sabe? Porque não tem jeito, o fundo, ele pode ficar mais fundo, se você continuar nessa mesma rotina. Então hoje, você está nessa rotina de tristeza, autossabotagem, ausência de resultados, fatigação, né? Você está ali sem ver, você está sem brilho já, né? Não consegue mais ver uma luz no fim do túnel. Está no momento de você procurar resolver estes problemas. Isso é interno, né? Isso é interno. No momento que você vai olhar para isso, você vai entender o seguinte, olha, eu não consigo parar se eu mantiver o contato com o mesmo ambiente que me contamina. Então é por isso que nós trabalhamos com imersões o tempo inteiro. É para possibilitar essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que ainda não se encontraram, essas pessoas que ainda não conseguem ver quais são os próximos passos que elas podem dar, que elas saiam desse ambiente que normalmente já está contaminado por tudo isso que ela vive, e ela vai para um ambiente em que ela vai ser confrontada nas suas certezas, nas suas convicções. E ali, com muito cuidado, com muito amor, né, a gente mostra para eles que existe mais. As pessoas que vão numa imersão, elas já saem da imersão com várias crenças ressignificadas. Existe muito para fazer, mas a pessoa fala assim, poxa, agora eu sei qual é o próximo passo. Nível de consciência. Nível de consciência, ainda que seja pequeno, ele já consegue te dar a visão do próximo passo, sabe? E este próximo passo possibilita que essa pessoa se restaure, sabe? Tenha este encontro fantástico aí. Eu costumo dizer, viu, Virgínia, porque
é até no momento em que eu tenho essa coisa, né? Quando as pessoas vão me fazer perguntas, eu já tento antecipar o final da pergunta delas, sabe? Então eu vou lendo a pergunta e vou tentando antecipar o final da pergunta dela. Mas quando você me perguntou, você iniciou o seu traço de pergunta, eu costumo dizer o seguinte, a tríade, ela tem como pilar de sustentação das suas bases, tá? A gente trabalha a teologia, né? Então eu trabalho muito com a palavra de Deus. É o pilar espiritual, né? Um pilar espiritual muito forte. Eu trabalho muito com filosofia. Poxa, eu era do direito. Para mim, aceitar Jesus foi uma guerra. Mas isso é papo para outra. Vou te chamar de novo. Isso é papo para outro podcast que dá uma novela, sabe? Então eu sou cientista. Mas é legal ouvir isso, porque às vezes a gente olha a pessoa já num nível ali de desenvolvimento, né? Enfim, que a gente acha que aquilo é natural. Para ele foi fácil, já nasceu assim. Não, foi uma guerra, sabe? Foi uma guerra. Eu sentava no banco da igreja, cruzava o braço e ficava julgando o cara lá, sabe? Ficava julgando cada palavra que saía da boca dele. Ser analítico pra caramba. Olha só para você ver, Virgínia, a gente não precisa de entrar nisso, mas a minha formação foi na Pontifícia Universidade Católica. Eu tive aula de filosofia com padres, sabe? Então, bem densos as aulas. E quando eu fui advogar pela primeira vez, eu fui advogado da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte. Eu fazia todos os processos de dissolução de casamento com base no direito canônico, ou seja, com base no fundamento da palavra, para solicitar em Roma a anulação do casamento. Sabe? Então, assim, eu tinha um conhecimento da palavra muito forte até para ler, para fundamentar tudo aquilo que era solicitado. Então, eu sentava na minha posição de julgamento total, sabe? E ficava ali julgando. Mas Deus tem o jeito certo e o momento certo de falar conosco, né? Dado o momento, ele me quebra, me mostra a sua face ali, e a gente aceita Jesus como nosso Salvador e a nossa vida transforma, ela ganha um novo gosto, né? Um novo sabor. Então a gente traz isso muito para dentro da nossa imersão, esse pilar, e eu costumo, toda vez que eu vou entrar para uma imersão, fazer um corte. Eu não misturo Deus com nada. Não misturo Deus com a minha família, não misturo Deus, né, com os meus negócios, com o meu dinheiro. Eu só não tiro do seu lugar, que é o centro da minha vida, o centro dos meus negócios. Então, ele está em tudo. Ele está em toda a tomada de decisão e ele está na minha imersão também. Então, a gente tem esse momento, né, de identificação muito forte. E eu até falo, se você não consegue acreditar na palavra da Bíblia, a ler como um livro histórico que foi validado pelo curso do tempo, sabe? Isso por si só já vai te trazer um conhecimento absurdo. A gente tem muito base disso, trabalha muito a ciência dentro da perspectiva da programação neurolinguística. A gente olha muito para essa questão. A gente sim, né, vai olhar bastante para a psicologia para entender sobre o comportamento humano, para entender, né, sobre algumas questões envolvendo a nossa mentalidade. Então a gente faz esse olhar também. E eu trabalho muito com filosofia, eu sou apaixonado com filosofia, principalmente filosofia estoica, né? Acho que, principalmente para homens, sabe? Isso traz uma postura, princípios, valores que são extremamente importantes. E a gente conjuga tudo isso numa imersão. Quando você estava fazendo a sua pergunta, a pessoa, ela vai... Eu falo assim, cara, a palavra só tem uma. Deus. Quando você encontra com Ele, você vai entender que Ele restaura suas crenças, Ele tem a visão do teu futuro e Ele vai te guiar num caminho de transformação. Porque quando você se entrega, o Espírito Santo te incomoda, sabe? Ele te incomoda. Aquilo que você fazia no passado, Ele não te deixa fazer mais, não é porque você não quer, é porque Ele te incomoda. E aí você abandona. Sabe? Então é uma jornada de renúncia muito grande e renúncia te transforma. Sem dúvida. Você até me lembrou de um... Você tem um podcast, né, no Spotify lá, umas mensagens, né? Tá salvo até no destaque lá do Instagram dele, quem quiser seguir, vai lá depois pra vocês verem. Eu ouvi e teve um deles que você falou assim, quando a pessoa tá muito perdida e tudo, não tem como ela sair dessa confusão sem duas coisas, que é o silêncio, a calmaria e a oração. Sim.
através dessas duas coisas a gente vai encontrar um caminho, né? Sim. Eu costumo falar, tem guerras que você só vai vencer de joelho quebrantado no chão. E não é em qualquer chão, é lá dentro do seu quarto, organizando o que estava quebrado, faltando e fora do lugar. Sem dúvida. Wanderson, muito obrigada. Foi incrível essa conversa com você. Eu acho que foi uma grande aula aí para todo mundo. Vou deixar também todas as redes sociais do Anderson aqui, em todo o material que a gente vai divulgar. Muito obrigada por essa 1 hora que a gente passou junto aqui, com tanta troca, tanta informação. Obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí à altura desse podcast, Sem dúvida nenhuma. E foi um prazer, estou disponível sempre que quiser, pode me chamar. Depois nós vamos falar de novo essa história sua com Deus aí, que a gente ficou curioso. Isso mesmo. Isso aí.